Olá a todos e todas que amam, vivem e precisam de um docinho para respirar no mundo de hoje. Até porque ninguém é de ferro e de amarga já basta a vida, não é mesmo? Eu me chamo Flávio Leônidas e o tema do nosso podcast de hoje é uma das maiores paixões mundiais. Eu arrisco até a dizer a maior. Hoje nós vamos falar de chocolate. Participe, deixe o seu comentário e siga a Doce Entrega no Instagram, Facebook ou no LinkedIn como Doce Entrega. Olá, amantes das sobremesas! Eu me chamo Lene Fonseca e hoje vamos destrinchar um pouco a história desse alimento tão amado por todos nós. Vamos contar um pouco qual é o papel dele na culinária pelo mundo afora e como ele é presente na nossa vida hoje. E agora vamos para o conteúdo, mas antes não se esqueça de dar o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui. O chocolate, na verdade, tem uma origem bem antiga. Alguns estudos mostram que ele surgiu aqui na América uns 4.000 anos atrás, onde hoje fica a cidade do México. Vira e mexe, o cacau era cultivado ali. Os povos da região usavam o cacau como remédio e como uma bebida que era preparada para os rituais religiosos deles. O tempo foi passando e outras culturas foram incorporando o cacau nos seus costumes. Os maias, por exemplo, chamavam a bebida produzida com cacau de bebida dos deuses. Essa bebida era feita com semente de cacau torrada e moída, pimenta malagueta, água e milho. Daí então ela ficava sendo passada de um pote para o outro até ficar espessa e fazendo espuma, o que era chamado de chocolate. Isso mesmo, com TH e I no final, o que significa água amarga. Lá no início, quando houve a colonização europeia, o cacau chegou na Espanha. Na época, como o cacau já era conhecido entre os astecas pelo poder afrodisíaco, os espanhóis também acreditavam que ele poderia aumentar a performance sexual dos europeus. Fernando Cortés, colonizador espanhol do século XVI, na sua volta à Espanha, deu de presente ao rei Carlos V sementes de cacau. Daí começou a produção do chocolate da cultura europeia. Ele era produzido somente na forma líquida. Na época, o chocolate era um bem tão precioso, até hoje, né, minha gente, o preço, mas tão precioso que a produção foi mantida em segredo por mais de um século. No século XVII, foi inaugurada a primeira fábrica de chocolate da história na Inglaterra. Aí as indústrias foram se desenvolvendo e o chocolate saiu da produção artesanal e passou para a produção em massa. No século XIX, ainda foi inventada a prensa do cacau, que foi uma grande responsável por popularizar o chocolate, já que houve uma redução no custo da produção. Foi mais ou menos na metade do século XIX que o chocolate passou a ser produzido na sua forma sólida. Foi na Suíça, tão famosa até hoje pelos seus chocolates. Foi quando foi incluído leite no chocolate, chegando então ao produto que conhecemos hoje. Para a produção de cacau chegar ao Brasil, as sementes tiveram que ser trazidas da Europa, o que é bastante contraditório, não é mesmo? Afinal de contas, o cacau saiu da América para voltar para a América. Enfim, o cacau chegou no sul da Bahia pelas mãos de um francês, que deu de presente a um fazendeiro chamado Antônio Dias Ribeiro, e foi ali no sul da Bahia que o cacau se tornou uma importante fonte de renda. Na literatura brasileira, Jorge Amado fez vários romances que tiveram como pano de fundo a produção do ouro negro, como era chamado o cacau. Daí o chocolate caiu no gosto popular e várias marcas que você conhece foram surgindo, como a Garoto, a Lacta e a Nestlé,
que apesar de ser uma marca suíça, passou a produzir o chocolate aqui no Brasil. E o chocolate se tornou um símbolo, uma paixão nacional que desenvolveu receitas que são nada mais, nada menos que a cara do Brasil. E realmente se tornou um símbolo. Aliás, acredito eu que todo mundo já deve ter trocado de chocolate na Páscoa. É uma forma de demonstrar amor, afeto, carinho. Por exemplo, você pode dar presenteando com bombons em forma de coração no Dia dos Namorados. É um jeito de dizer eu te amo, que estava pensando em alguém especial. Também pode ser um pedido de desculpas. Aliás, você nunca dá chocolate para uma pessoa que você não gosta, não é verdade? O chocolate se tornou tão presente como um remédio para uma TPM ou um coração partido, que tomou conta até das festas mais importantes do calendário cristão no Brasil. Certo que tudo começou com o simbolismo dos ovos, mas a indústria não deixaria passar essa oportunidade de promoção do nosso mais amado doce. Apesar de toda essa história de amor entre a Europa e o chocolate, ovos de Páscoa e etc., hoje em dia a maior parte das plantações de cacau do mundo estão na África, mais especificamente na Costa do Marfim. Mas verdade seja dita, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que se diz que é chocolate é de verdade. Inclusive, muita gente acredita que chocolate branco nem seja chocolate, porque é, aliás, uma mistura de manteiga de cacau, leite e açúcar. Por falar em manteiga de cacau, essa é quem leva a culpa daquele gostinho característico dele, que é uma delícia. Inclusive, agora tecnicamente falando, para produzir só uma barra de chocolate de 500 gramas, são necessários mais de 400 grãos de cacau. Dá até para entender os preços antes da industrialização do alimento. Isso é muito cacau, minha gente. E além disso, mesmo depois do chocolate passar a ser produzido em massa, ainda aconteceram crises na indústria do chocolate, como foi o caso das grandes guerras. Mas naquele tempo, o que não estava em crise, não é mesmo? Brincadeiras à parte, o consumo de chocolate declinou muito nesses momentos difíceis para a humanidade. Eu diria que o consumo de algo que representa os bons sentimentos, aquela felicidade, de um modo geral, está ligada diretamente ao nível de paz que as pessoas apresentam. Inclusive, após a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de chocolate, olha que curioso, gente, foi que a Nutella foi criada como uma alternativa ao doce. Te convidar a voltar àquela experiência de saborear um delicioso chocolate. Aquela lembrança que você tem. Nossa, ela provoca uma sensação incrível, porque afinal de contas, comer chocolate não traz a experiência somente de um sabor incomparável, mas também o cheiro nos provoca uma sensação instantânea de relaxamento. Alguns estudos ainda apontam que pode estimular a inteligência, no sentido de ajudar na memorização e ajudar em diferentes campos cognitivos. E outra coisa que já não é mais novidade para ninguém é que o chocolate tem muitos efeitos antioxidantes, em especial o chocolate amargo, que ajudam a combater os efeitos do envelhecimento precoce e prevenir doenças cardiovasculares. Mas é claro que, como tudo na vida, é importante ter uma certa moderação ao comer. Afinal de contas, gente, é chocolate, não é o elixir da vida. Na confeitaria, o chocolate ele é indispensável, ele é fundamental. Por exemplo, para sabores mais puros se usa muito cacau em pó, que é muito comum de ser encontrado em supermercados, em lojas de produtos naturais e lojas de artigos para as festas. Quanto mais escura a receita que o cacau está sendo utilizado, mais saboroso e mais amargo vai ser. É claro que tem quem prefira os mais docinhos. Eu particularmente, Lene, adoro
é o mais amargo, de preferência 70% de cacau. Claro que não podemos esquecer do famoso Nescau, mas é uma verdade muito grande que o achocolatado tomou as casas brasileiras e fez parte de muitas infâncias. Quem nunca acordou cedo para tomar aquele leite com Nescau e ver desenho? Outra, chocolate puro é chocolate amargo, aquele com 70% de cacau. Claro que não vamos excluir os outros. Chocolate ao leite, que tem um sabor mais leve, mais doce, e o meio amargo, que tem menos cacau. Mas ainda assim, mais que o chocolate ao leite. Chocolate, gente, é chocolate. É amor, é demonstração do que é bom. E as marcas de chocolate no Brasil ganharam muito espaço na nossa cultura. É muito normal a gente conseguir diferenciar o gosto de um batom, do gosto de um diamante negro, por exemplo. As marcas conseguiram ter o que a mais que caracteriza o seu chocolate. Tenho que admitir que, além de chocolate, uma coisa que o brasileiro sabe fazer muito bem é marketing, gente. Quem não se lembra do Serenata de Amor? A embalagem vinha com uma declaração de amor muito bacana, isso ajudou muito adolescente na minha época. Eu acho que isso marcou os primeiros amores de uma geração toda, eu me lembro disso. O chocolate ainda tem seus segredos. Derreter ele pode ser tanto em banho-maria quanto no micro-ondas. Mas calma, cada tipo de derretimento tem suas particularidades. Por exemplo, no fogão, ele é muito importante manter o chocolate fora do contato com a água. Eles são inimigos. A água muda a consistência do chocolate. Uma gotinha de água que cai naquele chocolate, você perde todo o seu derretimento. Por exemplo, você vai picar o chocolate, derreter com paciência e vai sempre misturando para evitar que o chocolate queime. Outra forma muito mais prática e que vai evitar que o chocolate acabe se misturando com a água é derreter ele no micro-ondas. No micro-ondas, você vai colocar o chocolate de 30 em 30 segundos e sempre verificar e misturar para que ele não queime. Uma técnica que é usada bastante aqui em casa, e eu sei que muita gente usa também, é a de dividir em partes o chocolate. Eu vou explicar como é que funciona. São colocadas duas partes de chocolates médios, e esse chocolate ele vai ser derretido, e depois de derretido é colocado ali junto, por cima, a duas partes de chocolates pequenos, né, para ajudar a resfriar o chocolate. Nesse processo, você sabe que não pode parar de mexer, né, constantemente ali para não criar manchas, não embolorar até o processo final ali. Quando o chocolate já está brilhando, ele está pronto para ser usado para fazer várias coisas que vão desde a moldagem ali de uma trufa ou criar uma barra de chocolate maciço e etc. Além disso, ainda é possível fazer ganache, que é tão simples, né? É só misturar o chocolate derretido com creme de leite e usar como cobertura nos bolos, nos cupcakes e até em pavês. Eu adoro. E outra coisa muito importante é que não se pode deixar de falar de chocolate e do Brasil, sem falar de brigadeiro, não é mesmo? Que é a minha especialidade e eu amo falar de brigadeiro e fazer brigadeiro. O brigadeiro, sim, é um doce brasileiro, a cara do Brasil. Das festinhas de criança dos anos 90 e 2000, o surgimento do brigadeiro provavelmente foi no sul do Brasil, porém levava o nome de negrinho. A palavra brigadeiro tem relação política. Em 1946, o brigadeiro Eduardo Gomes, brigadeiro entendido como uma posição militar, se candidatou à presidência da República. Na época, uma senhorinha de uma família muito tradicional, carioca, que apoiava o brigadeiro na presidência, chamada Heloísa Nabuco de Oliveira, criou um doce meio diferente do brigadeiro que a gente conhece hoje, feito com leite, açúcar, manteiga e chocolate, e batizou ele com o nome de brigadeiro.
O doce foi usado para arrecadar fundos para a campanha à presidência da República e caiu num gosto popular muito rápido. Com o tempo, o doce ficou sendo chamado doce do brigadeiro e acabou por ser somente brigadeiro. O brigadeiro também tem seus segredos. Um exemplo dele é que o ponto precisa ser dado dentro da panela. Tem muita gente que tira antes do ponto e deixa para dar o ponto na geladeira. E uma certeza, gente, não vai dar certo. O brigadeiro precisa ter seu tempo de cozimento respeitado, que varia ali de 6 a 10 minutos, dependendo do seu fogão e da potência ali do seu fogão. Ingredientes de qualidade sempre dão um brigadeiro melhor. Usar manteiga no lugar da margarina sobe em 10 pontos a qualidade do seu brigadeiro. Também usar chocolate ou cacau em pó vai deixar ele muito mais gostoso que usar achocolatado, né? E por falar no ponto do brigadeiro, se você quer aprender o ponto certo do brigadeiro, é só acessar o canal da Doce Entrega lá no YouTube, onde a Lene fez um vídeo explicando o passo a passo para você fazer o seu brigadeiro no ponto certo e não errar nunca mais. Gente, é receita certa ali, você nunca mais vai errar o ponto do seu brigadeiro, ok? Passando por tudo isso, só temos uma conclusão. Chocolate, enquanto paixão mundial, tem um lugar especial reservado em nossos corações. Então, meus docinhos, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu agradeço muito você que ficou até o final desse nosso podcast, tá? Até o próximo. Beijos, tchau!